quanto cabe num botão. Olha, aqui eu não falo do acessório usado em vestuário, nem no jogo composto por peças arredondadas e que simula a partida de futebol, e muito menos da flor antes de desabrochar. Aqui eu falo na concepção de botão, como chave que aciona algo. O botão branco que liga e desliga as luzes da sua casa, os botões pretos do teclado do seu computador, que emite o comando da letra que será registrada na sua tela enquanto você digita, ou dos botões vermelhos que acionam o disparo de bombas atômicas que podem varrer territórios inteiros. Eu sou Gisele Procópio Eu sou o Pedro Caulino. e esse é o Atomicast, um podcast que em 5 episódios vai contar a história de um festival de cinema brasileiro que está mudando o cenário global. A introdução desse episódio falando sobre botões não foi à toa. Se você nos acompanha desde o primeiro episódio, percebeu que eles têm sido personagens importantes e sempre aparecem nas nossas histórias. É quase uma associação direta. Se tem uma bomba atômica explodindo, alguém em algum lugar do planeta apertou um botão. Pensar sobre as implicações morais, filosóficas e de humanidade que estão envolvidas nesse ato é o que faz a primeira história de hoje. Em 24 de junho de 1958, o filósofo e ativista antinuclear Gunther Anders estava voando para participar da quarta Conferência Mundial contra as Bombas Atômicas e de Hidrogênio pelo Desarmamento. Ele recorda dessa experiência no seu livro The Man on the Bridge, Diary from Hiroshima e Nagasaki. Em tradução literal, O Homem na Ponte, Diário de Hiroshima e Nagasaki. A sombra de um avião é projetada no chão. Entre a aeronave e o solo, nuvens cinzas. Lá embaixo, uma terra acinzentada, opaca, rasgada por marcas negras que lembram caminhos ou veias queimadas, como um raio-x. O que havia nesse mapa queimado? Nesse rascunho de civilização? A imaginação dá conta de preencher ele, de colocar árvores, talvez rios, ou um deserto de areia. Mas se pegarmos outro caminho, somos levados a imaginar o que pensava quem apertou o botão que varreu tudo o que havia naquele lugar. Será que ele conhecia ou imaginou a vida que havia naquela terra? Esses são os questionamentos do curta The View from the Planet, A Vista do Planeta, de Daniele Grosso. A nossa segunda história faz referência a uma outra história clássica. Acho que todo mundo lembra da cena inicial do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Se você não lembra, eu refresco a sua memória. Um macaco observa com curiosidade o esqueleto de um outro animal. Depois de algum tempo, ele pega um dos ossos e percebe que consegue quebrar a estrutura morta daquele animal com aquele pedaço de osso. Por fim, ele lança o objeto no ar e, no corte seguinte, temos uma aeronave. A cena foi refeita num outro clássico contemporâneo. Algumas meninas brincam com bonecas antigas que se parecem com bebês. No meio delas surge uma Barbie gigante. Logo depois disso, as garotas, assim como o macaco quebrou os ossos, quebram suas bonecas. Essa é a cena inicial da Barbie. Para explicar a cena, um trecho do artigo de Kleber Vinícius do Amaral Felipe, professor do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia, e Jean-Pierre Chavin, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP. Dentre os numerosos aspectos relacionados a essa impressionante jornada do homem, o filme privilegia a ideia de que a nossa evolução foi pautada pela violência. A utilização dos ossos de animais mortos como armas incrementará as disputas territoriais, defenderá os gorilas dos leopardos e permitirá a eles se alimentar de outras espécies. 3 milhões de anos antes de nossa era, no filme eram 4 milhões. Eis que um objeto aparece, da noite para o dia, no deserto africano. O narrador, criado por Clark, tenta adivinhar o pensamento rudimentar do gorila, numa passagem tanto lírica quanto ingênua, que revela o esforço do animal para estabelecer analogias. E é com uma representação dessa mesma cena que nossa história se inicia. Animais diversos vivem num habitat colorido e harmônico.
Um graveto cai no meio e um macaco se arrisca a fazer exatamente o que todos estão pensando. O mesmo que seus colegas de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Somos catapultados para um plano fora da Terra. Um pai, com seu filho, atira nos elementos naturais do planeta Terra. Cada árvore, rio ou bicho a menos transforma o menino em um ser cada vez mais primata. Por fim, o menino, que agora já é bicho, ataca o pai e esbarra no botão vermelho que lança uma bomba atômica no planeta. Ambos os curtas que falamos hoje fazem parte da edição de 2025 do International Uranium Film Festival, o IUF, e poderão ser assistidos de forma gratuita na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio. Produção: Lavínia Malanchini e Juan Mateus. Direção: Enzo Vitório. Roteiro: Juan Mateus e Lavínia Malanchini. Design de som: Ian Fontes e Juan Mateus. Captação de som: Enzo Vitório e Gisele Procópio. Sonoplastia e trilha: Pedro Caulino e Ian Fontes. Mixagem e edição de som: Enzo Vitório e Gisele Procópio. Registro de backstage: Lavínia Malanchini.